Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Briga entre irmãos é uma coisa tão antiga quanto a humanidade. Desde que irmãos existem na face da terra, as brigas fazem parte da dinâmica familiar. Brigar com os irmãos é uma coisa tão dentro de nós que o primeiro homicídio registrado na Bíblia é, na verdade, um irmanocídio. Já ouviu essa palavra ou não? Irmanocídio. E se ministro da República pode inventar a palavra, ministro do Evangelho também pode. Caim matou Abel. A Bíblia fala das brigas entre irmãos. E a primeira terminou num homicídio. Depois vieram Jacó e Esaú, Arão, que é um pedaço do poder de Moisés, Absalão mata Amon, e toda a Bíblia registra brigas entre irmãos. Todos nós temos uma história de algum tipo de desavença com nossos irmãos. Só tem um tipo de pessoa que podemos afirmar com segurança jamais brigou com seu irmão, o filho único. Por esse eu ponho a mão no fogo. Eu tenho muitas histórias de brigas, especialmente porque eu sou o filho do meio de uma família de 5 irmãos. Ser filho do meio é dose, ele não é nada, né? Ele não é o mais velho, ele não é o caçula, ele é uma coisa, né? Depois vira pastor. Quando eu mexia com os 2 mais velhos, eu sempre levava a pior, porque eles eram mais fortes. Quando eu batia nos 2 mais novos, minha mãe sempre me dava umas chineladas, porque eu não devia mexer com os menores. Todos nós temos uma história de briga, de desavença com os irmãos. Pois bem, irmãos, é no contexto humano comum a todos nós, de irmãos que têm desavença, de irmãos que brigam, que nosso Senhor Jesus Cristo contou esta parábola. Nós acostumamos a chamá-la de a parábola do filho pródigo. Algo que, na verdade, é bastante impróprio e que, inclusive, pode ocultar o sentido original do texto. O título em negrito acima do verso 11, que diz: a parábola do filho pródigo, é uma inserção da impressão inglesa, que queria dividir os parágrafos do texto original com algum tipo de chamada de atenção ao assunto da leitura a seguir. Era isso que eles queriam, uma chamada de atenção para a leitura do assunto a seguir. Mas este título em negrito não está no texto original. Era, na verdade, intenção da Sociedade Bíblica Inglesa, uma tentativa de ajudar na interpretação do texto, mas que neste caso, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. Por que, pastor, mais atrapalha do que ajuda? Primeiro, porque em nenhum lugar desta parábola você vai encontrar a palavra pródigo. Pode ler no seu texto aí. Não vai achar a palavra pródigo. E segundo, porque nosso Senhor Jesus Cristo começa esta parábola assim: certo homem tinha 2 filhos. 2.
Portanto, irmãos, esta não é a parábola de um filho, tampouco é a parábola do filho pródigo, mas sim a história de dois filhos. E por favor, eu preciso da sua paciência, já pedi, você precisa me ajudar com o seu raciocínio. Você tem no texto o filho mais moço, retratado nos versos 12 a 21, e também o filho mais velho, retratado nos versos 25 a 30. Dois filhos. Certo homem tinha dois filhos. Na verdade, esta briga de irmãos representa simbolicamente os dois grupos de pessoas que estão conversando com nosso Senhor Jesus Cristo exatamente no momento em que ele conta esta parábola. Estas pessoas, estes dois grupos de pessoas, estão especificadas nos versos 1 e 2 do capítulo 15. Publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Preste atenção, pois assim começa o capítulo 15 de Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas. Você quer entender a chamada parábola do filho pródigo? Você quer entender de verdade, a parábola dos irmãos perdidos? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas. Na verdade, os dois irmãos da parábola representam dois grupos, que representam dois tipos de pessoas, que por sua vez representam duas atitudes diferentes de se relacionar com Deus, ambas equivocadas. Eu vou repetir. Na verdade, os dois irmãos da parábola representam dois grupos de pessoas, que representam dois tipos de pessoas, que por sua vez representam duas atitudes diferentes de se relacionar com Deus, ambas equivocadas. Os dois simbolizam a humanidade, os dois irmãos, os dois grupos de pessoas, as duas atitudes simbolizam a humanidade vivendo longe de Deus, os irmãos perdidos. Tudo bem, irmão? Você continua com paciência comigo? Está claro o que é que essa parábola vai ensinar? Chega dessa coisa piegas, de que o perdido aqui é o pródigo. Tem dois perdidos aqui. Vejamos então, o primeiro grupo de pessoas, o primeiro tipo de pessoa, o libertino, o filho mais moço. Em primeiro lugar, temos o filho mais moço. O filho mais moço é o filho rebelde, o típico ovelha negra da família. É o primeiro perdido da parábola. Assim eram considerados os publicanos e pecadores, na verdade, os traidores do povo e as prostitutas. Os publicanos eram judeus que colaboravam com os romanos, arrancando dinheiro do seu próprio povo, pois eram coletores de impostos. Eram tratados como traidores, porque em sua atividade profissional colaboravam com os ímpios, e assim eram considerados pelo povo em geral como pessoas que, ao virarem as costas para o povo de Deus, haviam
virado as costas também para o próprio Deus. Pessoas que, ao traírem o povo de Deus, estavam também traindo o próprio Deus. As grandes civilizações sempre trataram as prostitutas como escória da humanidade. Em Israel, elas também eram consideradas traidoras do povo, como os coletores de impostos, pois o meio de vida destas mulheres era uma maldição, aplacada com a condenação à morte por apedrejamento. As prostitutas eram sempre usadas no discurso religioso como o mais vil exemplo do abandono da vontade de Deus. Esse é o filho mais moço, o libertino, a ovelha negra, o filho rebelde e malcriado. Ele é o perdido. Quais são suas principais características? Quais são suas principais características? Primeiro, o libertino virou as costas para o pai. Todas as desgraças do filho mais moço começaram quando ele pensou que poderia viver longe do pai. Ele quer sair de casa, ele quer conhecer a vida, ele quer, a qualquer preço, desfrutar os prazeres do mundo. Virou as costas para o pai. Como é que você sai de casa? Como é que você sai de casa? A casa está aqui e você vai sair de casa. Como é que você sai de casa? Você vira as costas para casa. Ninguém sai de casa sem virar as costas. Quando saímos, damos as costas para o lar. Isto é o que a Bíblia chama de apostasia, ou seja, apostasia é virar as costas para Deus. Apostasia é virar as costas para o pai. Foi exatamente isso que o filho mais moço fez. Ao sair de casa, ele virou as costas para as suas origens. Ao sair de casa, ele abandonou, virou as costas para os seus valores. Ele desejava viver a vida à sua própria maneira. Tudo que ele viveu em sua infância, aquilo que aprendeu em sua adolescência, agora estava sendo explicitamente rejeitado. Eu vou embora desta casa. Eu não quero mais viver assim. Eu estou pegando as minhas coisas e virando as costas para você, pai. Eu não quero saber das coisas que você me ensinou. Eu não quero saber dos valores que você me passou. Eu quero viver a minha vida à minha maneira, pensava ele. Porém, ele sabia que para viver a vida desta maneira, a sua moda, conforme a sua cabeça, ele tinha que romper com o pai. O pai não ia concordar com aquilo. E a única opção para que ele vivesse a sua maneira era romper com o pai. Por isso, ele não somente dá as costas para o pai, mas diz o texto que ele vai para uma terra distante. A outra característica do filho mais moço, ele gastou todos os seus bens. Agora, ele está longe do pai e com dinheiro no bolso. O que ele faz? Balada o tempo todo. Balada o tempo todo. Se ele fosse contemporâneo, ele iria dizer assim: agora armou, cara. Arrepiou, bicho. Só vai dar eu, velho. Balada o tempo todo. Afinal de contas, ele rompeu com os valores do pai. Mas quando você vira as costas para o pai, outros valores passam a dominar o seu olhar. Longe do pai, de costas para o pai, sem os valores da casa do pai, ele assume de corpo e alma, ele entra de cabeça nos valores do mundo e começa a viver como se a única coisa existente fosse o prazer da carne, balada o tempo todo. Assim é o filho mais moço.
Assim é um dos perdidos. Assim é o filho mais moço, o primeiro perdido da história. Alguém que acredita que a vida é uma balada de sexta ou sábado à noite, esquecendo que a vida também é feita de domingo, de segunda, de terça, de quarta. Gastou todos os seus bens para viver uma ilusão. E é importante que se diga, irmãos, qualquer pessoa, não só moço, como também velho, que imaginar que a vida poderá ser vivida apenas nos prazeres da carne, está vivendo uma tremenda e decepcionante ilusão. Gastou todos os seus bens para viver uma ilusão. Não somente o dinheiro, mas gastou a sua vida, gastou a sua saúde, gastou os seus princípios morais. E a última característica do filho mais moço: comeu com os porcos, deu as costas para o pai, gastou os seus bens e comeu com os porcos. Um dia, os bens do filho moço se esgotam. A ilusão de que a vida é uma balada cobra sempre muito alto, cobra sempre um preço muito caro da pessoa. Ele experimentou tudo o que a vida ofereceu, mas a conta veio um dia e foi cara. Ele estava longe do pai, sem dinheiro, sem amigos, e é assim mesmo. Amigo dos prazeres não é necessariamente seu amigo. Amigo dos prazeres não é necessariamente seu amigo. Na hora da balada, ele está com você. Na hora da roubada, dificilmente você vai encontrá-lo. Com fome, sendo tratado com menos respeito do que se trata um porco. Desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É o que o texto sagrado diz. Desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O filho mais moço começou virando as costas para o pai, vivendo de baladas, perdendo amigos, precisando trabalhar, começou a passar fome e agora sentia-se valendo menos do que um porco. Você quer viver como se a vida fosse apenas os prazeres da carne? Esta ilusão cobra caro. Virou as costas sobre o pai, viveu de farra em farra, perdeu amigos, precisou arranjar um emprego humilhante, passou fome e começou a perceber que agora as pessoas valorizavam mais um porco do que a sua pessoa. Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, 7. Esta é a maior parte da história do filho mais moço. Esta é, na verdade, a história de publicanos e prostitutas. Esta é a história do filho rebelde. Uma história que combina com a história de boa parte da humanidade, que deseja viver dando as costas para o pai. Mas é a parábola dos filhos perdidos. E nós temos o filho libertino, mas temos também o filho religioso. O filho mais moço é o rebelde, o libertino. O filho mais velho é o religioso. Em segundo lugar, na parábola, lembre-se, certo homem tinha 2 filhos. Em segundo lugar, na parábola, temos o filho mais velho. Ele é o segundo perdido da parábola. Ele é o filho boa gente. Ele passa desapercebido porque a maioria de nós pensa que perdido é o que vai para o mundo. Eu não sei quando
Eu não sei como Satanás conseguiu convencer as pessoas que estar dentro de uma igreja é igual a ser salvo. E nós batemos no peito e dizemos: Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu sou membro da igreja presbiteriana, estou garantido. Ele passa desapercebido, porque para a maioria de nós, perdido é o que vai para o mundo. Mas nesta parábola, temos a história de um filho perdido dentro de casa. Por que ele passa desapercebido em nossa leitura da Bíblia, irmãos? Por quê? Por que nós gostamos da parábola até o verso 30? E depois nós não gostamos mais? Mas se nós não gostamos, pelo menos nós não prestamos atenção. Porque o filho mais velho passa desapercebido em nossa leitura desta parábola. Porque ele é bem educado, como nós. Porque ele é religioso, como nós. Lembra-se que comentamos que o sentido desta parábola está nos versos 1 e 2 do primeiro capítulo. Lembre-se, você quer entender essa parábola? Entenda o verso 1 e 2 desse capítulo. Pois bem, se o filho mais moço simboliza aqueles que vivem no mundão, o filho mais velho simboliza os religiosos, os fariseus e escribas que murmuravam contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso, pois esta é a verdade central da parábola. Por favor, preste atenção nisso, pois esta é a verdade central da parábola. O filho mais velho tem o hábito de apontar para o filho mais moço, dizendo que ele está perdido. Esta é a humanidade. O filho mais velho apontando para o filho mais moço, dizendo: você é um perdido. Mas nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: filho mais velho, você também é um perdido. A verdade central desta parábola é essa: o filho mais velho tem o hábito de apontar para o filho mais moço, dizendo: você está perdido. Mas nosso Senhor Jesus Cristo inverte a lógica e diz: filho mais velho, você também é um perdido. A psicologia já provou, em termos científicos, aquilo que a sabedoria universal já sabe há muitos anos. É muito difícil olhar para os próprios defeitos, dói muito, por isso nós olhamos para os defeitos dos outros. Nos alivia. Quando eu vejo alguém pior do que nós, quando eu vejo alguém pior do que eu. Os fariseus, os mais crentes, os fariseus, os mais santos, os fariseus, os mais puros, e os escribas, os profissionais da interpretação bíblica, os escribas, os melhores entendidos do texto sagrado, os escribas, os intérpretes da vontade divina, são simbolizados aqui pelo filho mais velho, que nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, também é um perdido. Mas perdido para nós é quem vai para o mundão, né, irmãos? O filho perdido do mundão é igual ao filho perdido da religião. Vejamos os pecados desse filho bem educado, desse filho gente boa, do perdido dentro de casa. Primeiro, ele não consegue celebrar a volta dos perdidos. Um foi viver no mundo, está perdido. O outro não consegue celebrar a volta do perdido, também é um perdido. Ele não consegue celebrar a volta do perdido. Quando o filho mais velho chega do trabalho no campo, sente o cheirinho, hoje está bom o negócio, vê a churrasqueira ligada, o vinho da reserva especial sendo servido, Coca-Cola na mesa, festa,
dança, e um empregado conta: rapaz, seu pai está dando uma festa porque o mala voltou. Meus irmãos, ele fica uma fera. O texto no verso 28 diz que ele se indignou, o que no original grego indica uma explosão de raiva. Ele ficou com muita raiva. Esta atitude, sua incapacidade de se alegrar com a volta do perdido, esta atitude, como é óbvio, é uma alusão aos líderes religiosos judeus que faziam profunda objeção ao ministério do Senhor Jesus Cristo e sua dedicação aos piores tipos de pessoa. Norman Champlin comenta assim esta passagem, abre aspas: o filho mais velho punha de lado o amor, este era o seu pecado. Agora, o filho mais velho é o que demonstra ser o filho perdido. Havia perdido os sentimentos filiais e agora demonstrava a hipocrisia que habitava em seu peito. Fecha aspas. Ele, o filho mais velho, o gente boa, ele não consegue celebrar a alegria do irmão. Ele encontra o irmão no corredor, o irmão está feliz, o irmão diz: mano, o pai me aceitou de volta. Mas ele não tem sensibilidade para se alegrar com um irmão alegre porque o pai o aceita de volta. Ele é incapaz de se sensibilizar com a alegria do pai. Essa é a sua perdição. Essa atitude, na verdade, é o que os fariseus fizeram em todo o ministério público de Jesus. Leia os evangelhos. Eles são egoístas. Eles não falam em amor, só falam de lei, só falam de justiça e só falam de disciplina. Por isso, são incapazes de celebrar a volta do filho mais moço. A outra característica do filho mais velho, ele também faz cobranças. Enquanto o filho mais moço é direto em sua cobrança, pega a sua parte na herança e some, o filho mais velho é do tipo calado, mais amargurado e ressentido. Ele não fala nada, mas lá no fundo do seu coração também não consegue sentir o amor do pai. Ele está em casa, jamais expressa o que pensa, mas lá no fundo ele está tão descontente, tão infeliz, quanto o seu irmão que havia chutado o balde e ido embora. E ele passa a vida assim, calado, fazendo a sua parte, mas sem sentir o amor do pai. Um dia, a cobrança, nosso maior pecado, aparece. Diz o filho mais velho: pai, o Senhor nunca me deu sequer um cabrito. Preste atenção nisso. Um dia, a cobrança, nosso maior pecado, aparece. Pai, o Senhor nunca me deu sequer um cabrito. Ei, pai, eu sou bonzinho, por isso as coisas têm que dar certo para mim. Os fariseus e os publicanos, os perdidos dentro de casa, os religiosos de carteirinha, sejam presbiterianos, assembleianos ou católicos, são como o filho mais velho, e assim revelam sua perdição. Dimensionam sua relação com Deus com base na troca. Por isso, fazem cobrança. O Senhor nunca me deu um cabrito. Se eu sou bonzinho, meu filho vai ser curado. Se eu sou dizimista, eu não vou ficar desempregado. Se chover com raio, o raio vai cair na casa do meu vizinho, o bandista, em nome de Jesus, amém. Eu sou filho. Ué, eu não sou filho? Os filhos podem fazer cobrança, os meus fazem constantemente. Um salvo em Cristo é alguém consciente que não merece nada. Vamos, irmãos, deixar a graça reinar na igreja. Vamos dar um basta nesta relação de troca. Um salvo em Cristo é alguém consciente que não merece nada. As doutrinas cristãs ensinam que se Deus
o Pai se relacionasse conosco com base nas trocas, a única coisa que receberíamos seria o inferno. A única coisa que receberíamos de Deus, se Ele se relacionasse conosco com base na troca, seria o juízo e a condenação eterna. O filho mais velho é um perdido, porque não sabe que graça é favor imerecido. Pensava ele: eu sou um bom religioso, pai, então eu mereço um cabrito. Quem vive longe da graça, vive perto da lei. Quem acredita que a justiça e a regra são mais importantes que a misericórdia e a graça, é muito parecido com o filho mais velho. E o que mais entristece é ver que o filho mais velho aparece muito facilmente na igreja. E eu quero ser bem franco com os irmãos. O que mais me entristece é que o filho mais velho aparece em mim. Se uma prostituta entrar na igreja, eu vou precisar tomar cuidado com o filho mais velho que mora em mim. Porque eu preciso dizer, primeiro, a essa prostituta: Jesus te ama e você é muito bem-vinda aqui, filha. Se eu não tomar cuidado, eu vou dizer: ei, moça, suba o seu decote, você está na casa de Deus. O que é que Jesus diria, irmão? O que é que Jesus diria primeiro a essa mulher? Deus te ama, você é bem-vinda, ou suba o seu decote. Eu preciso tomar cuidado. Se um drogado entrar na igreja, eu preciso tomar muito cuidado para dizer primeiro: filho, Jesus te ama e você é muito bem-vindo entre nós. Porque o filho mais velho vai querer dizer: rapaz, larga o vício, rapaz. O filho mais velho também é um perdido. Sua diferença do filho mais novo: o filho mais novo é perdido fora de casa, e o filho mais velho é um perdido dentro de casa. Vamos orar, irmão.